Glória a Deus. Talvez você diga: eu não alcancei nada nesta noite. Aleluia, Senhor. Eu não alcancei muitas coisas. Toda a sua respiração no dia de hoje. Aleluia. Talvez você não teve dízimo, não teve oferta. Mas quanto você pagou? Ele está pagando até agora para respirar o que você está respirando. Aleluia. Do dia que você nasceu até o dia que você partir, não receba mais nada de Deus. Só faça um depósito. Faça uma conta bancária e pague pelos 130 milhões de células cognitivas que fazem comando no seu corpo, que ao mesmo tempo que outras estão nascendo, outras estão morrendo. E se eu faço um movimento na neurociência tal como esse aqui, ele diz assim que mais ou menos de 5 milhões a 470 células, juntamente com outras tantas milhões de células, estão fazendo apenas com que o meu braço se erga desta forma e haja um movimento. E eu digo a Deus e a mim mesmo: quanto eu pago para isso? Tudo quanto eu tenho, tudo quanto você tem é de graça. É de graça. Então, se nesta noite você está aqui, agradeça a Deus, porque a vida é dom de Deus. Sabe aonde nós nos perdemos? Quando nós teologizamos uma teologia de causa e efeito. Quando nós olhamos para o nosso Criador e nós queremos sempre mais. Você sabe que no começo da minha conversão, eu tive muitas graças. Eu nem vou falar das quais aqui, mas Deus me agraciou de diversas formas. De diversas maneiras. Oh, aleluia. Mas uma coisa, eu tive que aprender de Deus. Desde o começo da minha caminhada, há 31 anos, eu sempre busquei para a minha vida. E tudo que eu faço, Deus, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Adão e Eva me representou e não me representou bem. A minha vontade é distorcida. Nós temos uma vontade, uma mente distorcida. Hoje é um culto de missões. E por ser um culto de missões, eu vou devolver essa pergunta para você. E não vem de mim, vem do livro de Gênesis. Aonde você está hoje? Verdade. Quando Deus veio ao encontro do homem, ele falou: aonde você está? Sabe onde você e eu estamos? Vamos nos identificar então. Porque não adianta nada muitas vezes a gente falar de missões para fora se dentro de nós não há um coração ainda que é voltado para a missão que Deus tem para nós. A maior missão não nasce porque eu estou fazendo lá fora algumas coisas em relação à missão. A maior missão nasce quando aquilo que Jesus falou na sua palavra no livro de João, capítulo de número 20, versículo 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Mas antes do id, vocês têm que aprender o que é o vinde. Com Deus funciona assim. Não tem 3 mais 3 é 6. Antes de 1 mais 1 é 2. E talvez você nem começou no 0,25% daquilo que Deus quer na sua vida. Aleluia! É assim que é Deus. É assim que Ele é. E eu gosto que seja assim. Glória a Deus. Porque ainda que eu esteja na eternidade com Ele, eu nunca estarei esgotado daquilo que Deus é, infinito na sua totalidade. Eu estarei aos pés do Mestre, aprendendo dEle, aprendendo por meio dEle, dando glória, como ali está acontecendo agora neste exato momento. Os anjos dizendo: o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é
pensamos nós que teremos acesso. Só a Ele cabe o infinito. A nenhum de nós cabe isso. Então eu estava falando aonde você está. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. O que Deus é para você é a medida que você é para pessoas. Nada mais e nada menos. O que eu dou para as pessoas é o que Deus, digo eu, que está em mim. Porque se eu vivo em Deus, Jesus falou, o que eu faço, eu não faço porque eu faço. Porque é fácil fazer quando eu quero fazer. Mas se eu falo que eu sou nascido de Deus, tudo que eu falo, penso e ajo, é feito em Deus. Ou não é assim? Mas eu pequei hoje, você pecou em Deus também. Ou se não fosse em Deus, você estaria vivo? Não. Você só peca porque você decide pecar. Aí você fala, então por que eu não fui consumido? Porque as misericórdias do Senhor são a razão de você não ser consumido. Ou você pensa que Deus tem que tirar você dele para você pecar? Não. Se fosse assim, uma criança que não nasce arrependida não estaria viva hoje. E nós nascemos, não estamos prontos e somos pecadores. Então toma cuidado. Porque onde você está hoje é a sua riqueza. Porque Jesus falou, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e você tem um peso de uma responsabilidade, de uma leitura. Em tudo quanto nós fazemos, pensamos ou falamos, tem um peso. Sabe por quê? Porque nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Dá-me aqui 10 pessoas que não falam, não ouvem, que eu direi a vocês, tenham noção, sem falar e sem ouvir. São seres humanos com movimentos, com atitudes. Aleluia. Se você tem de Deus, se você é o sal nesta terra, enviado para salvar esta terra, você tem que saber onde você está hoje. Porque a palavra de Deus diz que quem nele está, nova criatura é. As coisas velhas, elas têm que ficar para trás. Aleluia. O evangelho barateado nos nossos dias de hoje. Eu vou tentar crucificar a cara de você e eu nunca vou conseguir fazer isso, porque esta obra não é minha, não é sua. Esta glória é de Deus. Foi Ele que foi para a cruz. Então para com isso. Toma uma decisão hoje. E se você decidir hoje, você vai ter com você a mesma palavra que foi falada. Aquela mulher que estava ali em João capítulo 8. Não peques mais e ponto final. É assim que funciona a palavra. Um evangelho paliativo. Um evangelho de muleta. Faz tantos meses, tantos anos que eu não consigo. Não vai conseguir nunca. Porque se você não sair do conseguir e não ir para o decidir, você não vai mudar. Eita glória. Porque o decidir é uma decisão forte. É por isso que nós temos o Espírito Santo. Porque você pensa que você está sendo separado porque você quer. Você tem uma nova natureza. Você é responsável. A gente está vivendo no meio de um monte de pessoas bebês. Um monte de bebezinho no meio evangélico. Não amadurece. Dessa maneira. Não tem maturidade espiritual. Não desenvolve os primeiros passos. Vive uma vida de codependência. Vive uma vida de panelas fechadas, de grupinhos dentro da igreja, de questionamentos do que se está se fazendo no meio evangélico, do que não se está se fazendo no meio evangélico. Sabe quando eu e você passa a ter, sim, uma decisão de querer ser cheio do Espírito Santo? Quando um tem salmo, um tem palavra,
A gente fala tanto de missão, e a gente fala que muitas vezes a missão ela tem que ser um projeto. As primeiras missões nunca foram debaixo de projetos. Nunca foram. Atos capítulo 13. Separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra. Aleluia! Aleluia! Casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Oração. Daqui a pouco a revelação vem. Pedro está entrando aí. Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo recebe uma visita. Irmão Paulo, o Senhor me enviou. O Senhor é aquele que envia. O Senhor me enviou. E hoje o Espírito Santo está aqui. Tu serás cheio do Espírito Santo de Deus. Tu serás cheio. Quem chama é Deus. Aleluia. Quer funcionar? Aprenda. Você só é um. Não são dois e nem três. Um membro no corpo de Cristo. Aleluia! Aumenta um pouco esse fundo, por favor. Pessoas disfuncionais no nosso meio querem ser. Tem uns que querem ser décimos usos. Nem sei se tem essa palavra. Foi chamado para fazer uma coisa só, quer fazer 10 ao mesmo tempo. Não faz nada. Eu trabalho numa área que algumas direções nos compreendem. Algumas direções. Ela diz assim: vocês fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas. Então é natural que pela incumbência que há sobre vocês, que vocês cometam alguns erros. Mas não vivam para errar, mas cometam alguns erros. É natural. Mas a falta de administração do Espírito, às vezes as pessoas acham que o Senhor tem que administrar tudo. Eu fiz tanta missão no começo da minha conversão, mas tanta missão, vale a pena um bebê sedento por vidas. Eu peguei ali o maior pregador daquela época, que já faleceu ano passado, que tem a maior igreja do mundo, eu me espelhei nele. Eu falei: Jesus, esse negócio é tremendo, eu quero aprender isso. Aí eu mergulhei em todos os lados. Oração, vigília, busca. Eu ia tantas vezes para as vigílias que eu nem lembrava mais. Se era amanhã, se era tarde, se era noite. Era um negócio louco, doido. Quero ficar doido com Jesus. E eu tive experiências que eu não entendia naquela época. Hoje eu entendo. Às vezes eu saía para as noites no centro da cidade, eu ia evangelizar, às vezes eu ia sozinho. Às vezes tinha um grupo, a gente tinha um grupinho de jovens naquela época. E era um negócio interessante, que eu não sabia assim, as dimensões do poder de Deus por falta de conhecimento. Às vezes eu ficava tanto tempo a sós com o Senhor, que eu ia evangelizar, daqui a pouco eu começava a falar e a pessoa me parava e falava assim. Eu falava poucas palavras, para de falar. Eu falei: o que foi? Eu quero aceitar Jesus logo. O que você faz ao Pedro? Eu olhava assim: como assim? Eu nem evangelizei. Não, mas eu quero. Aí eu ia lá no meio das prostitutas, os homossexuais, os transformistas, os moradores de rua. Eu falei: Jesus, tem que me dar uma dúzia de albergue aí, porque eu quero levar esse povo tudo para ser cuidado. E aí elas viravam para mim: você pode voltar aqui amanhã? Eu quero ver essa pregação. Você pode voltar aqui depois? Aí eu não entendi essas coisas. Glória a Deus. E o que era isso? O que era isso? O Espírito Santo
E ele enviou. Meu pastor não falou nada naquela época. E meu pastor, diga-se de passagem, um homem que eu louvo muito a vida dele. Um homem que morreu mesmo. Com 25 quilos, foi parado no leprosário, Deus ressuscitou ele. Equipes médicas, inclusive até hoje nos hospitais clínicas, elas fazem cirurgias e tudo mais. Um homem de muita experiência. Eu tive muitos pais no começo da minha caminhada que me ajudaram muito em todas as áreas. Mas ele nunca falou para mim. A única coisa que ele falou para mim, pastor, ele me deu um livro naquele começo e falou: esse livro aqui, Gilmar, esse homem aqui é o mais usado no mundo na área de cura e milagres. Um livro assim, ó. Lê esse livro aí. Esse livro aí, esse daqui é usado por Deus. Eu falei, amém. E aí eu fui desenvolvendo hábitos de leitura, fui pro seminário, fui criando gosto pela busca do Espírito Santo, fui criando gosto pela busca da palavra, fui criando busca de viver uma vida com Deus. E hoje, eu falo para vocês, essa foi a mensagem que eu mais li na minha vida. Na minha vida foi a mensagem que eu mais pesquisei. Mas eu não disse quase 1% do que eu escrevi. E algumas páginas que eu trouxe e outras ficaram em casa. Sabe por quê? Que eu estou falando isso? Aleluia! Por quê? O que Deus quer fazer com vocês é pelo Espírito. Aleluia. Quando vocês aprenderem o que Deus tem para vocês, voltando àquilo que eu estava falando, daqueles que querem fazer tudo ao mesmo tempo, aprenda a ser fiel com as pequenas coisas. Às vezes as pessoas acham assim, ó, a oportunidade está aqui, ó, tem que estar com esse microfone na mão. Eu não digo, o pastor era uma vez eu pedi a oportunidade do Senhor. Quantos anos eu te conheço? Quantos anos? 18 anos. Não vou pedir a oportunidade. E não vou pedir. Não vou pedir. Lá no Rio de Janeiro, a minha esposa aqui, ó, só não foi para alguns países porque não pode. Lá no Rio de Janeiro, se eu for para lá, eu fico um ano com a agenda aberta. Eu não abro a agenda. Não abro. O pastor Marcos Tadeu da bancada de CSPL, quando fui lá buscar minha esposa, que ela teve esse problema mental, devido à pressão arterial, e o cérebro dela inflou, ele ficou bravo comigo, da bancada de CSPL. Por que você não falou? Você estava aqui. Eu falei, pastor, eu não vim aqui para falar que eu estava aqui. Eu vim aqui buscar minha esposa. Glória a Deus! Glória a Deus! Para, às vezes, de arrumar pretexto para fazer a vida. Para com isso. Para de querer estar perto do pastor Hélio. Para de querer estar perto da liderança. Para com isso. Se aproxima do Espírito Santo de Deus. Se aproxima dele. É ele que vai fazer você atuar na chamada que ele tem com você. É o Senhor que chama, confia nele. É o Senhor que dá. É o Senhor que multiplica. É o Senhor que enche. É o Senhor que vai falar através de você. Quando fui ter convosco, não falei com palavras de persuasão humana, de sabedoria, de eloquência, mas com palavras do Espírito Santo, palavras de Espírito, palavras de poder. Aprenda a depender do Espírito Santo. Aprenda. Aprenda a ter sede de Deus. Se for necessário, rasgue as agendas humanas e se encha da agenda do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Sabe o que os homens tinham? Tem ketchup Esses grandes avivalistas. lá na sacolinha? E graças a Deus ainda há alguns no mundo Vai dar uma olhada. nos dias de hoje. Sabe o que eles tinham em comum? Sabe o que eles tinham? Tempo com Deus. Eita. Eu estava vendo a biografia do
unção tão linda. Mas tão linda. E se eu falar aqui, vai dar história, mas algo muito forte. E ele chegou um dia que ele perdeu. Porque quem vive nessa dimensão e perde sabe que perdeu. Ele perdeu a unção. E num congresso de mais de 5.000 jovens, eu sei que era uma média de 5, talvez até mais. Ele foi pregar nesse congresso. E quando ele foi falar, ele começou a falar sobre casamento, sem direção. Um homem que Deus ergueu poder. Um homem que Deus levou para pregar para as maiores gangues dos Estados Unidos, de jovens que matavam. Apanhou muito, apanhou demais. E naquele dia os líderes daquele congresso vieram falar: o que aconteceu com você? Porque quando você não é o que te conheceram, você também será contemplado desta forma. Você é conhecido pelo que você é. O teu ministério, como Deus te dotava, você será conhecido por aquilo. E se você perder um dia, você também será visto. Ele perdeu. O machado de Eliseu caiu na água. Ele perdeu. Ele falou: eu perdi aquilo. Tem pessoas aqui nesta noite que o Senhor está falando: aonde você caiu? Aonde você parou? Volta às práticas das primeiras, não são segundas nem terceiras. Deus não tem compromisso com secundários, terciários, não. O negócio de Deus é com as primeiras coisas, as primeiras obras. E naquele momento, David Wilkerson, ele rasgou as agendas e ele se trancou. A unção voltou. Eu achei lindo uma vez que eu estava vendo ele falar. Ele disse assim: que disseram para ele, olha, ele nem gostava de falar isso, que esse negócio de pôr foto assim no banho, eu não gosto dessas coisas assim, não. Eu não gosto disso. Eu aprendi, não foi nessa geração de hora, não foi com os pais dos anos da vida. Teve homens que nem olhavam, nossa, que não se era falando deles. Nem olhavam. Porque essas vezes não exageram. A minha esposa falou, eu lá dela falei: meu Deus, eu estou passando mal com isso. Eu não gosto disso. Eu não me sinto bem. Mas tá bom, vou continuar. E nisso, ele teve um toque do Espírito Santo. O pastor era errado. Logo já termina. Teve um toque do Espírito Santo. E ele se isolou novamente. E ele foi com o carro e ali ficou durante horas e dias. E só ia para casa para dar um beijo na esposa: oi, tudo bem, como é que você está? Voltava e ficava trancada. Falou: Deus, qual é o segundo plano que o Senhor tem na minha vida? E ficou. E o Espírito Santo falou: você vai abrir uma igreja no maior centro artístico dos Estados Unidos. Você vai abrir uma igreja na Broadway. Você vai no meio dos artistas. E ele chamou um dos grandes avivalistas naquela época para fazer um plano com ele, aqui na Universal. E ele falou: tudo bem, foi Deus que me chamou. Ele disse: ele foi. E ele abriu. E quando ele abriu aquela igreja, eu vou falar mais coisas, mas eu quero ficar. Porque o Senhor está tocando para ficar nesse ponto aqui. Eu peguei uma última pregação dele. E o que é um homem direcionado pelo Espírito Santo? Pastor, quando ele falou a última mensagem dele, sabe qual foi? Acho que ele estava sentado, faz alguns anos que eu vi. Acho que ele estava sentado e não podia mais andar. Sabe qual foi a última mensagem dele? Você só será alguém. Aprenda isso. Você só aprenderá o que é ser uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo quando você não ser mais de você. Aleluia.
Já vou terminar aqui. David Wilkes. David Nash. Ele orava durante dias e semanas por Charles Finney. Ele ia para as pousadas e ele deixava a pousada doida, com os seus ruivos, gemidos, com os seus gritos de choro, de prantos. E as pessoas não dormiam. E às vezes ele ficava semanas intercedendo naquela cidade para que Charles Finney pudesse ir naquela cidade. E a estatística diz que quase 100% das pessoas que Charles Finney evangelizou se converteram. E detalhe fundamental, permaneceram no Senhor. Aleluia. Diz que um dia Charles Finney estava andando com este homem. Eu daria tudo, menos a minha vida em Cristo, mas daria tudo para estar um dia, só 10 minutos com Charles Finney e 5 minutos apenas com David Nash. Ele disse que ele viu só o que aconteceu com Jesus. Os olhos dele começaram a sair sangue. Você só será alguém que Deus pode confiar em você se o teu coração sangrar por almas. Aleluia. Paulo dizia na Epístola aos Galatas: eu sinto dores de parto por vocês. Eu vou falar algo aqui para vocês que eu nunca falei para ninguém. Um dia eu estava orando. Não vou falar das outras vezes, mas um dia eu estava orando. Eu comecei a sentir dores de parto. Eu me contorcia no chão. Eu me contorcia com tantas dores de parto. E eu entendi naquele dia que se o teu choro não for um choro do coração de Deus, porque quando Jesus orava, ele orava a mente de Deus: Pai meu que estás no céu. A oração do Espírito te leva a dimensões insondáveis, a gemidos inexprimíveis e a horas a fios que você não se preocupa com mais nada do que está do lado de fora da porta. Você só quer Deus. E voltando a David Wilkes, na última pregação dele, ele deu uma palestra para um Deus. Ele deixou um legado. Um dia você vai partir. Um dia, talvez hoje, comece o processo do teu velório. O livro de Juízes, no capítulo 1, a Bíblia diz que quando Josué partiu, aquela geração se levantou e não conhecia o Senhor. Você só tem essa geração. Se você não conhecer o Senhor, eles também não conhecerão. Glória a Deus. Não conhecerão. Você, Deus confiou os seus bens em mim e em você. Céus e terras passaram, mas quando você estiver, se você deixar legado, você vai ser lembrado como eu tenho lembrado de pessoas aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque quando você não estiver mais aqui, eu tenho o Paulo hoje comigo, eu tenho o Pedro, eu tenho o João, aqui ó, aqui, pensamentos, palavras, e mais do que tudo, homens de Deus